O profeta Isaías teve uma experiência maravilhosa com Deus. O Senhor removeu da vida de Isaías tudo aquilo que estava atrapalhando Isaías de exercer o seu chamado. E esse ministério profético que estava sobre a vida de Isaías estará sobre a vida da igreja no final dos tempos. Deus estará levantando pessoas de oração, pessoas disponíveis, e estará tocando nos lábios dessas pessoas para que elas estejam profetizando a volta de Jesus e o reino de Deus. Será que Deus não está te preparando? Será que Deus não está te tocando e te preparando para um tempo especial? Será que Deus não quer derramar sobre você uma unção nova? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a semelhança da experiência que Isaías teve com a experiência que Deus já está dando para alguns de seus servos, e essa experiência vai promover uma unção nova para o final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no vídeo anterior, Isaías ele teve uma experiência com o Senhor, e o texto vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, e para entender o que Deus vai fazer na vida da igreja, assim como ele fez na vida de Isaías, nós precisamos entender quem foi o rei Uzias. O que representa o rei Uzias para os nossos dias? Bom, vai lá comigo em Isaías capítulo 6, vamos ler o versículo 1 mais uma vez, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Uzias foi um dos reis que mais reinaram sobre Israel. Uzias reinou mais de 50 anos sobre Israel, e ele foi um homem que começou de uma maneira correta. Nós vamos ver que o texto fala que Uzias, ele começou a reinar de uma maneira justa. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Então, Uzias, ele começa bem o seu reinado, né? Ele começa novo, ele começa jovem reinar, ele iniciou o seu reinado aos 16 anos, e nós vemos que ele começou muito bem, porque olha só, 2 Crônicas ainda, né, capítulo 26, olha o que diz os versículos 4 e 5. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias foi um homem que iniciou seu reinado jovem aos 16 anos, e ele reinou sobre Israel, né? Ele reinou sobre Judá durante 52 anos. Então, ele estava ali reinando, e de repente ele começa a se achar uma pessoa especial. E esse é um grande risco que os servos do Senhor que estão sendo usados por Deus correm. Por quê? Porque se Deus ele tem te usado muito, você tem que tomar bastante cuidado, porque a glória, né, de tudo isso que você tem feito tem que ser dada para Deus. Você pode ser uma pessoa habilidosa, você pode ter muitos dons, você pode ter um cargo elevado no seu trabalho e até mesmo no seu ministério. Mas saiba que se Deus ele te deu algo, e se você está subindo de nível, não é por causa de suas habilidades, e sim por causa daquilo que Deus depositou em você. A capacitação, a unção, a graça, ela vem do nosso Deus. Vai agora no versículo 16, ainda 2 Crônicas 26, no versículo 16, diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, Deus ele dá uma capacitação especial, ele começa a prosperar Uzias. E ali Uzias deixa o orgulho, a soberba entrar no coração dele, ao ponto de ele achar que poderia fazer também, né, o trabalho sacerdotal. O que era de ordem sacerdotal, os sacerdotes deviam fazer.
E isso, queridos, é um grande perigo que nós corremos. Por quê? Porque Deus, ele te capacita, ele te dá, né, habilidades segundo o seu chamado. E você não pode ser orgulhoso e soberbo ao ponto de pensar que você pode fazer tudo sozinho, ou que você é habilitado e capacitado para fazer qualquer coisa. É por isso que existe o corpo de Cristo. Alguns são dedo, outros são mão, outros são ouvidos, e assim nós nos completamos como corpo de Cristo. Uzias pensava que ele podia fazer tudo sozinho. E no final dos tempos, Deus estará tocando na igreja para que Uzias saia do meio do povo de Deus. Toda a capacitação que nós recebemos precisa ser seguido da humildade. Nós precisamos entender que poder, unção que vem do Senhor precisa ser seguido do fruto do Espírito, registrado em Gálatas capítulo 5, a partir ali do versículo 22. Uma pessoa que é do Senhor, ela recebe poder, recebe unção, recebe capacitação, mas ela precisa exercer os dons do amor. Nós precisamos ser benignos, nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser humildes, precisamos promover a paz. Aquele que recebe capacitação e é orgulhoso e soberbo vai acabar se desviando, vai acabar se desviando no meio do caminho. Inclusive, quando nós lemos, né, aquele derramar do Espírito profetizado por Joel, nós vemos que o Senhor, antes de derramar essa unção, ele vai chamar as suas testemunhas, ele vai chamar o seu povo para o arrependimento. As duas testemunhas do Senhor serão pessoas que vão estar vestidas de pano de saco, vão estar vestidas para a humilhação, ou seja, vão ser pessoas que vão estar clamando por arrependimento e vão ser pessoas humildes, pobres de espíritos, dependentes do Senhor. Mas olha só que interessante, antes do grande derramar profetizado por Joel, nós vemos que Deus ele pede para anunciar o dia do Senhor e ele pede para anunciar o arrependimento. Joel capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 ao 3, que diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Olha que paralelo interessante. Primeiro ele diz, tocai a trombeta em Sião. Quando fala de tocar trombeta, está nos levando para a festa das trombetas. Profeticamente, a festa das trombetas significa que nós devemos anunciar a volta de Jesus e nós precisamos falar para as pessoas se arrepender de seus pecados. Então, quando o profeta Joel diz, tocai a trombeta, ele está dizendo, se arrependam, anunciem o arrependimento, porque a volta de Jesus, né, em Sião, Sião fala sobre o monte da nova aliança. Tocai a trombeta e anuncie a volta de Jesus, porque todos os moradores da terra vão receber esse juízo e todos os moradores da terra precisam saber que o dia do Senhor vem. Olha só o versículo 12 agora, né? Eu falei sobre o versículo 1 do profeta Joel, né? Tem todo um contexto, depois você lê aí na sua casa, tá? Agora pula comigo para o versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, olha a semelhança aqui. Assim como Deus tirou o Uzias, tirou aquilo que não procedia dele, da vida do profeta Isaías, Deus, antes do grande derramar, antes dessa unção especial que será derramada, Ele estará anunciando, né? Ele estará usando algumas pessoas para anunciar o arrependimento. Deus, Ele quer que nos arrependamos de nossos pecados e retiremos de nossas vidas tudo aquilo que atrapalha a unção de descer. Então o profeta Joel profetiza que antes do derramar do Espírito do Senhor, Deus estará removendo de nossos lábios, Deus estará colocando em nosso coração o arrependimento. Nós precisamos trocar as nossas vestes, nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que não procede de Deus. E aí sim virá o grande derramar. Deus está preparando as suas duas testemunhas, removendo o Uzias, assim como ele fez com Isaías. Será que essas situações que você tem passado na sua vida, será que essas
tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que tem te chateado, não são situações que Deus está promovendo para remover o Uzias da sua vida, para que lá na frente Ele derrame sobre você uma unção nova, uma capacitação nova? Será que Deus não quer te subir de nível, mas Ele precisa promover essas situações para tirar o Uzias da sua vida? Bom, mais uma vez eu te agradeço e que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.